Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre transmídia. Nosso convidado é o professor da Universidade Anhembi Morumbi, Vicente Cocciola. Professor Vicente, é um prazer receber em nosso programa. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Professor, pensando nesse cenário de mídia, principalmente, nesses conteúdos novos que surgem por meio da possibilidade digital, eu gostaria que o senhor primeiro começasse a conceituar para a gente o que vem a ser, por exemplo, a hipermídia e essa transmídia que possibilitam esses novos conteúdos. Ok, são conceitos bem complexos, não é? Então, há um pouquinho de necessidade de contemporizar. Por exemplo, a hipermídia ela é um conceito que aparece na década de 60, veja, bastante tempo. Então, quando os teóricos estavam tentando entender aqueles novos computadores bastante avançados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que já podiam organizar conteúdos tanto em texto, quanto em vídeo, quanto em áudio, e eram tantas mídias, e elas tornavam a comunicação tão expandida que eles resolveram usar o hiper. Hiper é expansão, o prefixo hiper é de expansão. Então fica assim, acho que para facilitar bem, hipermídia seria a maior hipermídia que a gente tem hoje, seria a internet, e multimídia seria um caixa eletrônico de um banco. Você vê, por que eu separo assim? Porque como você tem uma profusão de conteúdos muito grande, então você usa o hiper. O multi vai para múltiplos meios também, mas com muito menos conteúdo, entende? Então, um quiosque de shopping center, multimídia, ou caixa eletrônico multimídia. E uma internet seria o maior exemplo de hipermídia. Aí, o conceito de transmídia é muito mais recente. Ele aparece por volta de 1990, a Marsha Kinder, uma autora norte-americana, começou a se preocupar um pouco com o filhinho dela, que de manhã, no sábado, assistia a série dos Tartarugas Ninjas, à tarde brincava com os bonequinhos de Tartarugas Ninjas e à noite ia com a família ver o filme Tartarugas Ninjas no cinema. Então, em cada momento desses, em cada período, manhã, tarde e noite, eram histórias diferentes. Claro, os personagens os mesmos, o jeito de ser dos personagens igual, mas histórias diferentes. Aí ela entendeu que havia uma expansão narrativa. Então, vai além, é uma coisa em paralela à expansão de conteúdos, uma expansão narrativa. O que quer dizer isso? Quer dizer, para você poder contar a história da saga, por exemplo, do Senhor dos Anéis, você não pode só se pautar pelo protagonista. Você tem que contar a vida de um colega dele, de um amigo dele, do mentor dele. São os atores coadjuvantes que a gente conhece em novela e filme, por exemplo. Que começam a tomar uma importância super grande. Você vê, até mesmo em telenovela, os coadjuvantes têm uma relevância, né? Tem semana que você acompanha mais o coadjuvante do que o protagonista. Então, é nesse momento em que há que se criar um nome para esse tipo de narrativa, porque não tem, né? É uma narrativa, mas ela é um pouco diferente, porque ela tem que dar conta de algumas extensões narrativas. Então, eles estão chamando isso de narrativa transmídia. Particularmente, essa narrativa transmídia, ela expande a narrativa para meios, isso é importante dizer, para meios que melhor possam expressar aquela expansão narrativa. Vou dar um exemplo para me fazer mais claro. Heroes é uma série conhecida, então são, acho que 12 heróis, são muitos heróis. Então, é uma profusão de protagonistas. Então, é uma narrativa muito complexa. Agora, um dos heróis é um pintor. Esse pintor ele era premonitório. Cada tela que ele pintava prenunciava algo que iria acontecer em 20, 30 minutos. Então passou a despertar muito a atenção de heróis, de bandidos, etc., que queriam saber o que poderia acontecer rapidamente.
E, claro, para mostrar isso na TV, num episódio de 40 minutos, a tela que ele pintava aparecia durante 2 segundos, que é um período máximo de uma tomada de uma série de hoje, dos dias de hoje. Muito rápida, né, a edição. Então, para facilitar a vida do telespectador, para ele ver melhor aquela tela, para ele ter mais tempo de observar os detalhes e inferir sobre o futuro próximo que virá, assim, por a vida dos heróis, eles resolveram publicar a vida do pintor em história em quadrinho. Então, você sai de uma mídia, que é a TV ou a série, vai para a história em quadrinho, outros personagens têm blogs, outros personagens têm sites, e por aí vai. Então, esse meio digital, principalmente a internet e a TV digital, elas vêm complementar esse cenário e possibilitar essas novas narrativas, professor? Perfeito, perfeito. Então, vamos dizer, é um desejo de deixar o espectador mais seguro quanto aos acontecimentos da história, mais conhecedor dos acontecimentos. Não é fácil, né? Tem que ter muito roteirista. É um grande desafio para esses produtores de conteúdo. Poxa, é mais trabalho, isso que é difícil hoje em dia para as produtoras aceitarem um projeto transmídia, é mais difícil porque é mais custoso, né? Dá mais trabalho. E dentro dessa perspectiva, como que se dá, professor, a formação desses novos profissionais? É uma exigência cada vez maior do mercado por uma demanda, até mesmo do próprio público, que gosta desse tipo de narrativa transmídia. Você falou tudo. Então, o que está em jogo? É a audiência, não é? Continua sendo a audiência, enquanto uma mídia tradicional foi também. A nossa audiência hoje, quem é o jovem, né? Ele é um nômade, né? Ele está andando... olhando o celular, depois ele chega na faculdade, ele olha a tela do computador, depois ele vai para casa, ele vê a TV junto com o computador e com o celular, segunda, terceira, quarta, quinta tela. Então, ele é nômade, ele é expandido, ele é inquieto, ora ele quer participar, ora ele quer conhecer mais a fundo aquele personagem que nem é coadjuvante, é um secundário, terciário, é um personagem lá que talvez nem tenha... Mas que ele consegue prestar atenção nessas outras narrativas dentro da grande, maior narrativa. Perfeito. E como um produtor, um diretor, um roteirista vai perder essa oportunidade se existe um público curioso por outros detalhes da história? Poxa, não pode abrir mão, né, desse público. Então, de certa forma, acho que tem todo esse esforço. É um jogo assim, o público quer, a mídia atende, a mídia quer levar mais o seu produto para outras plataformas. Então, porque no bar também ele vai ter uma tela de TV, então ali ele também pode mostrar... Tem Wi-Fi hoje, que é essas... E, nossa, é muito interessante, muito custoso, como eu disse, muito trabalhoso, né? Mas então, vale pensando nesse trabalho, a universidade ela tem um espaço, um papel fundamental na formação desses profissionais de instigar e apresentar esse cenário transmediático, vamos assim dizer, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Perfeito. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogo e hoje nós recebemos o professor da Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo, Vicente Gocciola. Professor, a gente discutia o que seria hipermídia, o que é transmídia, nesse cenário de pensar em novas narrativas. E nesse processo, pensando na formação desses profissionais, como nós terminamos o último bloco, a universidade ela pode e deve até contribuir, trazendo esse cenário contemporâneo de produção de conteúdo. Então, assim, eu acho urgente. Mas eu vejo que muitas universidades estão atentando para isso. Quer dizer, um curso de rádio e TV hoje não pode ser mais só rádio e TV, né? Então, tem alguns nomes que vão aparecendo aí. Rádio, TV e web, rádio, TV e internet. Os nomes estão aumentando, como se fosse essa história da expansão da narrativa transmídia. Então, há uma atenção importante para essa questão e não se pode fugir mais a isso. Acho que, e me parece que rádio, TV, jornalismo, são cursos ideais para
esse tipo de aplicação. Mas diante do seu conhecimento, pensando no Brasil como um todo, nas universidades que a gente tem, ainda carece, professor, um pouco desse conteúdo de autores nacionais e não apenas de literatura internacional para fundamentar os estudos? Aqui no país acho que é muito prolixo, assim, o tanto de autores que a gente tem. A gente tem aqui no estado de São Paulo, aqui em Bauru, tem professor Denis, professor Tuca, professor Dino, estão preocupados aí com essas questões. Lá em São Paulo, estamos nós lá na EMB, mas também tem gente em São Carlos, tem gente na Federal de Pernambuco, Brasília, Porto Alegre também, na Federal do Rio Grande do Sul. Eu peço perdão, devo estar esquecendo uma infinidade de nomes importantes aqui no Brasil que estão pesquisando, e são muitos. Eu já fiz até um breve levantamento há 4 anos. Imagine como é que já está hoje. Né? E já são pesquisas reconhecidas, professor? A gente tem muita literatura internacional que fala sobre isso, né? São conceitos que vêm dos Estados Unidos principalmente. Mas o Brasil já vem desenvolvendo uma literatura própria por conta da própria diversidade da nossa televisão, por exemplo, da nossa web. Sim, tem bastante publicação. Muito favorável para quem só pode ler língua portuguesa, em língua portuguesa. Agora, em outras línguas você tem especialistas que escrevem em espanhol, especialistas que estão escrevendo em inglês. Em francês não há muita pesquisa que eu conheça ainda, e italianos já alguns também. O norte da Europa muito fértil também em produção nessa área. Singapura já tem bastante trabalhos assim. E você vê todos saindo ou estando na universidade. Então, é a universidade tentando dar conta mesmo desse papel. Né? Professor, o senhor citou alguns dos professores da Unesp em Bauru que desenvolvem pesquisas nessa área, principalmente dentro do mestrado em TV digital, né, o nosso mestrado profissional aqui da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. E o senhor é um dos convidados do programa para ministrar um colóquio para discutir esse tipo de conteúdo. E no quadro Ponto de Contato de hoje, nós conversamos com alguns alunos e pesquisadores que participaram desse momento de discussão sobre transmídia. Bom, acho que a discussão do transmídia aqui na faculdade, ela caiu bem a calhar, porque assim, principalmente no curso de rádio e TV, a gente passa por esses assuntos. Então, como a gente ainda tem essa questão de uma grade não tão atualizada e tudo mais, a gente sabe que existe. Nas matérias a gente tem, existe a internet, está crescendo, mas a gente não chega a discutir, a gente não chega a se aprofundar nesse assunto. É coisa só que a gente tem bem superficialmente. E aí quando vem, principalmente nome de peso como o Vicente Gociola, para a faculdade a gente tem a oportunidade de conversar, de falar sobre, aí é outra coisa. Eu acredito que dentro da formação do profissional do audiovisual, a gente tem que estar sempre atento para uma visão do futuro da profissão. Né? E discutir todas essas novas possibilidades de interação, de comunicação, a questão multiplataforma, cross-mídia, que já está um pouco retraída, e principalmente as questões voltadas à narrativa transmídia, ou seja, uma narrativa que permeia, que se completa em várias plataformas, é uma coisa inerente à profissão, ao futuro da profissão. Então, vejo isso como uma necessidade absoluta dentro da atividade profissional contemporânea. Porque eu acho que assim, esse novo público que está se formando, ele quer interagir com o conteúdo que ele está consumindo. Então, a produção desses conteúdos, onde as pessoas possam interagir com ele, é o tipo de conteúdo que vai atrair essa próxima geração de telespectadores, que não vão ser mais simples telespectadores, mas sim talvez participantes da história que está sendo contada. Então, eu acho que por isso que é importante ter essa noção dessa narrativa transmídia. Professor, o senhor falou dessa questão do potencial que a universidade tem. Nós ouvimos representantes dessa universidade para falar sobre isso. Em que medida esses eventos, o colóquio de mídia e tecnologia, do qual o senhor faz parte aqui na Unesp em Bauru, e outros eventos que têm se realizado, questão de publicação que nós comentamos anteriormente, vem fomentando cada vez mais as pesquisas na área, e em que forma também há necessidade de avançar nessa perspectiva? Nesse momento eu estou nesse trabalho mesmo, porque se a gente se fixar só o conceito de transmídia, alguma coisa está errada, não é? Parece que um conceito pode dar conta de toda essa realidade nova que a gente está vivendo. Ela é tão complexa, essa realidade, que eu acho que
junto ou logo após o conceito transmídia, outros conceitos vão surgir. Então, eu estou assim, com todas as antenas abertas para tentar identificar novos formatos, novas estruturas narrativas. O meu foco é narrativa, certamente. Mas essa narrativa toda composta e recomposta pelas novas plataformas, que mudam, de certa forma, o modo de se contar a história. Mudam, inevitavelmente você vai contar a história com uma música, você conta ela de um jeito, vai contar com um filme, conta de outro jeito. Então, efetivamente, se tem múltiplas plataformas trabalhando em coesão, que é como eu tento conceituar a narrativa transmídia, é fato que isso não se esgota, né? Porque todo dia surgem novas plataformas. São estudos muito contemporâneos, né, professor? Muito contemporâneos, deixam a gente angustiado sempre, porque há novidades diárias e a gente quer, né, tentar dar o mínimo de conta dessa história possível, né? E a gente tem conseguido. Tomara. Professor, além desse potencial dentro da universidade, pensando nos próprios produtores de conteúdo, além dessa formação necessária, da expertise do mercado de trabalho, vamos assim dizer, e também que a universidade vem contribuir, a gente tem alguns desafios pensando nessas novas plataformas que surgem de modo até urgente e pensando no papel também do público enquanto produtor desse conteúdo, mas a gente conversa sobre isso daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre transmídia com o professor Vicente Cociola da Universidade Anhembi Morumbi e convidado do programa de pós-graduação em TV Digital da Unesp em Bauru. Professor, falamos da universidade, dos desafios que se tem frente a esses conceitos de hipermídia, de transmídia, das múltiplas plataformas, mas em que medida isso afeta diretamente a própria mídia no sentido de produzir conteúdos, pensando nessas novas narrativas e gêneros e formatos, como o senhor pontuou anteriormente? Então, eu vejo dois comportamentos da mídia hoje. Assim, há aquelas que vão abraçar imediatamente a necessidade de tentar contar mais histórias por múltiplas plataformas, e há também um comportamento muito curioso que é as emissoras que se colocam como as grandes produtoras desse tipo de narrativa transmídia, mas entregam o velho e bom pacotinho de sempre de uma narrativa só. Como é isso? Perdão. Por exemplo, uma telenovela. Ela vende para o espectador, veja, agora você também participa da telenovela. Você pode criar o Congela. Né? Então, eles soltam um aplicativo, enquanto a novela está no ar, soltam um aplicativo que você pode colocar uma foto com o mesmo efeito de, não sei, Photoshop atrás, com aquelas coisas bonitas. Isso não agrega narrativa, isso agrega valor, agrega um laço do espectador com a uma emissora. Uma interação, que é um outro conceito também outro importante. Conceito. Agora, aquilo não traz um pouquinho de história a mais de nenhum personagem, né? Então, é muito comum isso acontecer hoje em dia. Talvez seja o mais comum. Talvez Porque seja é mais rápido, fácil. professor? É mais fácil pensar nisso? Você contratar mais roteiristas para produzir mais histórias é um custo. E dá um trabalho de edição, de pós-produção posterior também. Todo trabalho de produção. E depois todo o risco que você tem daquelas histórias criarem buracos narrativos, criarem contradições. Então, você tem que chamar um bom supervisor de roteiro, então encarece. Mas, ao mesmo tempo, coisa que parece que não faz vista aos anunciantes e nem às emissoras, é que você está abrindo mais espaço de comunicação, mais espaço de anúncio. É curioso isso. Então, poderia ser mais um espaço para ser vendido, por exemplo, pela emissora. Mas não, eles ficam assim, produzindo o mesmo de sempre. Então, é questão de tempo. A gente vai ver até onde vai isso. É uma forma de resistência,
porque é um mercado que já sabe trabalhar daquele jeito, não vai querer mudar o seu modus operandi. Então, as coisas ainda... Que tudo isso tem um tempo e tem um custo. Tem um custo. Agora, o custo maior, não sei se a gente pode já avançar para esse assunto, é no distanciamento da emissora com o seu público, ou no envelhecimento do público da emissora. As emissoras já têm um público antigo, já são 50 anos de TV, 60 anos de TV, então aquele público, né, já não vai usar novas mídias, novas plataformas, e também logo mais já vai deixar de investir tanto do seu tempo para aquela emissora ou para aquela narrativa. Então, o que fazer? As emissoras têm que correr atrás dos jovens, né? Tem que criar esse novo público, aquela ideia do público cativo, não é? Aquilo ainda perdura muito na lógica das emissoras. Aquela audiência tradicional e que é melhor não mexer. Então, se está dando certo, é melhor tá não dando alterar. Certo, mas ela envelhece efetivamente. E os jovens estão encontrando outros caminhos para o seu passatempo, a sua informação. São tantas plataformas, são tantos meios de comunicação que a emissora pode acabar perdendo essa predominância, perdendo essa hegemonia junto ao público. Então, aí me passa então essa necessidade das emissoras investirem num modo diferente de captação de um novo público. A gente está falando da questão das emissoras, pensando principalmente nesse conteúdo de televisão, uma vez que a TV ainda é um meio, né, massivo, de maior audiência, de maior impacto junto ao público, mas nós temos a internet, que é como se fosse o seio desses novos conceitos, dessa nova produção, que também alguns produtores de conteúdo direcionados para sites também têm se voltado para pensar nisso. Por exemplo, as webséries seriam um potencial de pensar nessas narrativas paralelas e que a TV também, de certa forma, age em complementaridade, também produzindo webséries de personagens de televisão também. Então, imagine, quanto tempo um jovem passa assistindo audiovisual? Ok, 5 horas por dia? Ok. Dessas 5 horas, quantas horas ele está assistindo uma emissora de sinal aberto? A minha filha, nenhuma. Nem 5 minutos. Minha filha tem 18 anos, por exemplo. Meu filho tem 13. Os dois não vêm. Não por influência, não é por nada, mas é a comunidade deles, é assim. Eles convivem assim. A emissora aberta não existe mais para o jovem, efetivamente. Então a gente construiu todo um império imenso de comunicação baseada no mercado de sinal aberto, que não faz o menor sentido na vida dos jovens. E agora? Que se sustenta pelo público adulto e idoso, por enquanto. Por enquanto, não é? E eles estão se tornando o maior público. Veja a estatística do YouTube, de 2014, que é a mais recente. 300 mil horas de vídeo estão subindo para o YouTube por dia. Por dia. 300 mil horas. É um número absurdo. Quem gasta tempo para subir, gastou muito mais tempo para produzir, gastou muito mais tempo para assistir, para tomar conhecimento de como as coisas são feitas em vídeo, para depois subir. E esses produtores são diversos, que antes era o próprio público da televisão, é produtor desse conteúdo que sobe para o YouTube também. Pois. Então, agora a gente tem na nossa casa, no vizinho, várias emissoras de TV. A gente tem uma emissora de TV no bolso, que é o celular. Complicou a vida da emissora de TV, definitivamente complicou. Se ela não souber lidar com essa realidade, se ela insistir em... Ela pode até insistir em um comportamento mercadológico convencional, tradicional. Fato, lógico, ninguém vai mexer em time que está ganhando. Mas tem que desenvolver uma corrente paralela, tem que desenvolver um trabalho em paralelo. Não é que tem. Se ela quiser ter vida útil por mais tempo, ela deve pensar Porque há espaço para todo mundo, né, professor? A internet, o espaço é muito elástico, né? É muito interessante. Ela cabe tudo, cabe todas as plataformas, ela aceita ricos e pobres,
enfim. E a criatividade explora cada narrativa também possível. Todo tipo de criação, ela não vai ter censura, pelo lado bom e pelo lado ruim, como também há emissoras que não têm muita censura também, não é? Ou não tiveram, enfim. Tudo isso tem seu lado bom e ruim, né? Também Como é uma sempre. outra informação também que a gente não deve esquecer. Mas, enfim, eu vejo essa realidade. Então, essa direção que eu sinto necessidade de ver nas emissoras, ou nas grandes produtoras também, ou nas grandes agências, mudar um pouco o raciocínio, a lógica de como produzir conteúdo. Assim, ela deve se diferenciar um pouco a partir de agora, ou a partir de alguns anos antes. Professor, eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação e convidá-lo para retornar à TV Unesp assim que possível, quando o senhor voltar. Muito a participar obrigado. de outras bancas e outros estudos vinculados a esse tema que é tão contemporâneo. Prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e acompanhar um pouco mais a discussão sobre transmídia, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.